Aqui para passar um pouco sobre a ideia de como fazer uma conclusão perfeita no modelo Enem. Então, separei um material para vocês. Vamos analisar juntos dois parágrafos de conclusão que tiraram nota 1000 de conclusão de redações do ano passado que tiraram nota 1000. E aí a gente vai tentar entender aqui como que faz e quais são qual é o passo a passo para a gente conseguir fazer de fato uma boa intervenção. A primeira coisa que a gente precisa entender é uma boa intervenção, pelo menos a maioria daquelas que tiram a nota 200 nessa competência, que é o que vale a intervenção do problema na nota do Enem, tem como padrão colocar duas intervenções, ou seja, solucionar dois problemas diferentes ou solucionar o problema de duas maneiras diferentes. Tá? Além disso, é comum ter a primeira linha, que nós chamamos de retomada de tese, que é uma frasezinha rápida que a gente utiliza para antecipar o que será feito nessa conclusão. As respostas para essa intervenção através de 4 perguntas e mais um detalhamento. Então a intervenção ela é gerada através dessas 4 respostas mais um detalhamento. E a última frase, que é a retomada de algum contexto intertextual que foi colocado anteriormente, geralmente na introdução ou no primeiro desenvolvimento. Tá? Então vou mostrar para vocês o que a gente precisa ver aqui no texto em si. Então aqui é o seguinte, temos, como eu falei, o que precisa ser feito? Fazer pelo menos 2 intervenções, responder as 4 perguntas e dar um detalhamento. Separei em cores para que fique mais claro para você conseguir entender e separar o que é cada resposta. Tá? Qual a resposta que está sendo respondida ali. Tá? Então vamos lá. O amarelinho aqui é o quem. Então a primeira pergunta que eu faço para resolver o meu problema é quem vai fazer determinada coisa. Entre parênteses aqui tem um esquema para facilitar. Os possíveis agentes. Quais são os possíveis agentes? Algo relacionado ao governo, ou seja, o ministério, o poder público, o poder legislativo, o poder executivo, pode ser a secretaria, pode ser algum tipo de secretaria, pode ser o governo estadual, pode ser o governo municipal, pode ser os governadores, os prefeitos, os vereadores, os deputados. Então, dentro dessa categoria de governo entra 1 milhão de coisas. Outro agente possível é algo relacionado à mídia. Quando nós falamos em mídia aí, pode ser desde mídia impressa, em termos de jornais e revistas, como televisões, né, rádios, outdoors, redes sociais. Então tudo isso aí entra na ideia da mídia. A rede social é o mais forte para os temas mais recentes. Temos a família, então a família pode ser um agente, então posso falar a família se responsabilizar por alguma coisa, ou os pais ou responsáveis quando o tema é relacionado a alguma questão infantil, por exemplo. Tem o indivíduo quando ele vai fazer uma autoanálise ali sobre o que vai ser feito. A sociedade civil, que são organizações que estão entre o Estado e a população, entre a população e o Estado, na verdade, que são associações de moradores, por exemplo, sindicatos de determinados grupos de trabalho, coisas desse tipo, né? ONGs, até mesmo igreja poderia entrar nesse esquema aí. E temos também empresas, quando o tema ele entra características de empresas, sendo a iniciativa privada ali como um ponto importante para resolver qualquer que seja o problema. Muito bem, então esse quem ele tem que estar muito bonitinho ali, colocado direitinho. A segunda resposta é o que vai ser feito. Ou seja, aquele agente ali vai fazer alguma coisa. Essa coisa, geralmente, para facilitar, para você identificar claramente que é o que você está respondendo, tem que estar começando com uma palavra, um verbo de comando, tá? Um verbo de ação. Então aqui eu coloquei alguns exemplos dos que são mais comuns. Invista, faça, construa, organize, proporcione. Então como assim? Então você poderia colocar lá. Portanto, é necessário que o Estado invista em alguma coisa. Ou que a família construa alguma coisa. Ou que a sociedade civil organize alguma coisa. Então, só para ficar claro que a resposta para o que começa geralmente com um verbo de comando. Muito bem, de ação. A resposta para o como é iniciada por alguma expressão como por meio de, através de, por intermédio de, mediante alguma coisa. Então, aquele agente vai fazer alguma coisa por meio de alguma coisa, por meio de alguma atividade. E a última pergunta é para quê? Para que aquilo tudo será pensado? Então ela vai ser iniciada geralmente com uma expressão de finalidade. A fim de, para que, com a finalidade, com o intuito e por aí vai. E depois, como eu disse, de responder essas perguntas,
eu vou colocar uma frase de fechamento para concluir aquele texto. E como eu disse, esse fechamento geralmente é para ficar muito bom mesmo, perfeito. Ele faz uma retomada, alguma coisa que foi feita lá em cima. Então, evitar frases genéricas nessa finalização. Então, muito bem. Vamos então ao exemplo que eu retirei aqui dos textos nota 1000 do ano passado. Então, um dos textos começava... esse aqui é a conclusão completa de um dos textos de um dos alunos que fizeram o Enem no ano passado e tiraram nota 1000. Então, repare só. Depreende-se, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Só para a gente situar, o tema do ano passado era a democratização do acesso ao cinema. Então, falava sobre o problema de que muitas pessoas não têm acesso ao cinema no Brasil, né? Então, a gente teria que resolver esse problema dentro da nossa intervenção. Dentro dessa característica, o que nós temos aqui? Esta parte que eu vou destacar é o que nós chamamos de retomada de tese. Repare que ela não é grande. É legal que seja pequena para que tenha espaço para o texto completo, tá? A conclusão completa. Então aqui, quando fala a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil, só retomou o que foi colocado lá na introdução, que era o grande ponto. Retomar e falar sobre a igualdade de acesso. Muito bem. Para que isso ocorra, então repare só, isso tudo aqui é padrão, ó. Depreende-se, portanto, fala sobre a síntese e manda um para que isso ocorra. É necessário que... Então, isso aqui daria para usar em qualquer que seja o texto, desde que você adaptasse essa parte aqui da relevância, que está falando unicamente do tema. Mas essa parte, depreende-se, portanto, e para que isso ocorra é necessário que, pode ser utilizado em qualquer que seja o tema. Muito bem. O Estado. Então, repare só. O Estado, o quem, é amarelo. Então, vou pintar o Estado aqui de amarelo. Muito bem. Então, o que está em amarelo aqui é o agente. Vou colocar um amarelo meio laranja aqui para ficar um pouco mais marcado no vídeo. Então, aqui é o agente. Muito bem. Proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região. Então, quando eu coloco aqui proporcione, o proporcione é um verbo de ação, como a gente viu lá em cima. Se é um verbo de ação, essa vai ser a resposta para o que. Então, vamos lá. Pintemos de azul. Junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, nos meios de comunicação, por meio de anúncios a fim de colaborar com o acesso igualitário. Então vamos lá. Proporcionar a redução coerente dos custos de ingresso, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, também é a resposta para o quê? Então ela deu duas respostas ali para o quê. Nos meios de comunicação, é o que nós chamamos de detalhamento. Por quê? Colocou a resposta para o quê, dizendo exatamente onde vai ser colocado. Tá? Então, o detalhamento é a parte que geralmente os alunos deixam para lá, na proposta de intervenção. Então, aqui a pessoa fez o quê? Respondeu o que precisava ser feito, que é proporcionar a redução coerente, e também difundir a importância da produção cinematográfica. Quando eu localizo isso, quando eu coloco nos meios de comunicação, eu estou dando o que é chamado ali pelo INEP de detalhamento, que é uma característica que tem sido levada em consideração na correção nos últimos anos para o Enem. Por meio de anúncios, então vamos lá, por meio de vermelhinho. Vermelhinho é o modo, o como, né? Então o como é por meio de, através de, né? Como a gente viu lá. A fim de colaborar com o acesso igualitário. A fim de colaborar com o acesso igualitário é a finalidade. Muito bem, então aqui ficou pintadinho. Amarelo quem, azul o que, vermelho o como, o verde para que e o roxo o detalhamento, certo? Então, se você fizer isso em todas as suas redações, não tem como não tirar 200. Só que se eu fizer somente esta intervenção, não será o suficiente. Eu preciso fazer mais uma. Então aqui a pessoa também fez mais uma. Qual é a característica? Coloco aqui um conectivo, no caso ela escolheu ademais, vou colocar outro agente, não pode ser o mesmo agente. Então ali eu coloquei Estado, aqui ela colocou instituição educacional. Deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema. Ó, deve proporcionar é um verbo de ação, né, de ordem. Então estou dando uma ordem, um comando. Então deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, como entretenimento destinado às elites,
por intermédio de debates e palestras nas áreas de ciências humanas como forma de esclarecimento populacional. Então vamos lá. Aqui nós temos um detalhamento. Por quê? A ideia que ela colocou ali é que eu preciso proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva. Ok. Só que aí ela coloca o exemplo, como entretenimento destinado às elites. Porque durante o texto ela falou sobre como que o entretenimento é voltado para as elites. Então eu preciso levar esse entretenimento, a cultura, no caso o cinema, para toda a população, né? Então eu estou definindo, estou colocando ali uma coisa além do que simplesmente um comando. Eu chamo isso de detalhamento. Por intermédio de debates e palestras. Aqui o como. Então, por intermédio, por meio, através, o como. Na área de ciências e humanas como forma de esclarecimento populacional. Repare só. O detalhamento, que, como eu falei, foi o que é muito comumente esquecido, ele pode ser em qualquer uma dessas respostas. Pode ser no quem, então o Estado como mantenedor de alguma coisa. Pode ser no que, quando eu detalho a ação. Pode ser no como, quando eu detalho esse meio. Então, quando eu falo por meio de intermédio de debates e palestras, eu especifiquei. Ó, o detalhamento é uma forma de especificar alguma coisa. Na área das ciências humanas, não é em qualquer ponto, é nas ciências humanas, tá? Então, nas matérias de ciências humanas. Como forma de esclarecimento populacional, aí aqui nós temos a finalidade, certo? Então ficou pintadinho ali, e aí no finalzinho a gente tem a frase finalizadora, que é: assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral no cinema do país. Esta frase é muito importante que exista na nossa conclusão. Não somente responder as perguntas, mas é importante que exista essa frase. Então repare só, vou grifar aqui o que é de intervenção. Olha o tamanho do parágrafo e olha o que é de intervenção no meu texto. No meu texto não, no texto dessa aluna que fez a redação do ano passado. É bem grande, né? Então, vamos dizer que 3/4 desse parágrafo deve ser de intervenção. Então, 2 intervenções detalhadinhas. Reparemos que existe uma ordem lógica, e aí, se você obedecer essa ordem lógica, vai ficar mais fácil. Que é o agente, o que, o meio e a finalidade. Agente, o que, o meio e a finalidade. E aí os roxinhos a gente vai ter que colocar respondendo dependendo do que a gente quiser, né? Como eu falei, pode responder esse detalhamento em qualquer que seja a pergunta ali, em qualquer que sejam as respostas. Muito bem, este aqui é um exemplo, como eu falei, padrãozão, né? Que seguiu totalmente a ordem e conseguiu tirar 200 pontos, conseguiu tirar 1000 no Enem do ano passado, de 2019. Aqui temos um outro exemplo que não é padrãozão, porque deixou de lado algumas coisas, mas a gente vai ver que essas coisas que foram deixadas de lado não impediram que essa pessoa tirasse uma nota muito boa. Repare só. Logo, cabe ao Ministério da Educação alterar a grade curricular. Lembra que no anterior eu falei sobre retomada de tese, que é a primeira frase? Aqui a pessoa viu que não ia ter espaço para fazer uma boa intervenção. Então ela preferiu colocar a intervenção direto. Não tem problema. Como eu faço isso? Só mando aqui um conectivo finalizador, conclusivo, e já vou direto para a minha intervenção. Ó, Ministério da Educação. Responde a pergunta quem? Quem vai fazer? Ministério da Educação. O que ele deve fazer? Alterar a grade curricular de ensino. Aqui é o que será feito. Como será feito? Mediante a inserção de aulas de cinema nas disciplinas de História e Sociologia, as quais trabalham um filme por semana. Então, isso aqui é como. Só que dentro desse como tem um detalhamento. O como é inserção de aulas de cinema nas disciplinas de História e Sociologia, e aqui temos um detalhamento. As quais trabalhem um filme por semana. Então eu detalhei ainda mais o que já estava detalhado. Porque, por exemplo, essa ideia aqui de disciplinas de História e Sociologia já poderia ser trabalhado como detalhamento. Já poderia colocar dentro do como e o ser um detalhamento do como. Só que o que está detalhando mesmo é esta parte. As quais trabalhem um filme por semana. E como que eu sei que isso é um detalhamento? Se você for escrever um texto como este, a sua intervenção talvez fale sobre trabalhar a inserção de aulas de cinema na disciplina de História, de Sociologia. Mas essa periodicidade é um detalhamento. Então, quando eu falo sobre localização, ou seja, onde aquilo vai ser feito, periodicidade, quando vai ser feito, geralmente é o detalhamento. Então, a gente consegue ter essa facilidade aí.
a fim de cultivar apreço por filmes e assim estimular aí do cinema. Ó, falei que a resposta para o para quê pode vir com a fim de. Então a pessoa colocou aqui a fim de. Muito bem, finalidade bonitinha. Mandou um ademais, que é um conectivo aqui aditivo, que a gente pode colocar sempre. Compete ao governo federal junto à Secretaria Nacional de Cultura. Aqui a pessoa misturou dois agentes, tá? Não tem problema, é até bom eu misturar os dois agentes porque eu demonstro conhecimento a respeito daquele agente. Temos um verbo de comando, ó. Investir, o que então esses dois agentes vão fazer? Investir na construção do cinema nas cidades periféricas. Este aqui é o que será feito. Temos um verbo de comando e a instrução para aquela ação. Com preços acessíveis à comunidade. Repare só, é um detalhamento. Porque eu levar o cinema para a comunidade não é um detalhamento, é uma ação. Quando eu falo como que vai ser feito isso, como não? A forma específica que vai ser feita isso, eu vou colocar ali o preço acessível, então seria o detalhamento, né? Então eu especifiquei. Com o intuito de ampliar o acesso ao cinema no Brasil de forma igualitária. Aqui eu já tenho a resposta para o para quê. E a gente percebeu o seguinte, esta conclusão está bem menos completa do que a anterior, porque está faltando aqui o vermelho na segunda intervenção. Mas não sou obrigado a responder as 4 perguntas e fazer o detalhamento nas 2 intervenções. Então é recomendável que eu faça 2 intervenções e que eu responda essas 4 perguntas, faça o detalhamento em pelo menos uma delas. Muito bem. Aqui ela detalhou perfeitamente, colocou quem, o que, o como, com detalhamento e o para quê. Na segunda falou quem, o que, fez o detalhamento e fez o para quê. Não havia necessidade de colocar ali o como para garantir esses 200 pontos. Então, em última instância, não sobrou espaço para fazer o meu texto. O que eu faço? Eu tiro a resposta de uma dessas intervenções, de uma dessas 4 perguntas, como eu falei, a que seja menos importante, de acordo com o que eu julgar no momento, mas mantenho o detalhamento. Tá? Então é importante aqui que tenha o detalhamento para alguma dessas respostas. E ainda faz a finalização. Ó. Dessa maneira, a democratização do acesso ao cinema ocorrerá plenamente. Então aqui temos uma vírgula facultativa que é bom colocar. Então quando eu coloco dessa maneira a democratização do acesso ocorrerá plenamente, é uma frase finalizadora e que retoma uma ideia colocada lá na introdução, lá no desenvolvimento. Então o que eu quis mostrar para vocês nessa avaliação, nessa análise aqui? 2 parágrafos totalmente diferentes, mas que eles obedeceram às regras básicas para a completude desses 200 pontos da competência 5 do Enem, que é da intervenção. Responder as 4 perguntas, colocar ainda o detalhamento, fazer a finalização, que é o mais importante, e coloquei aqui, fiz questão de colocar um exemplo, que é raro de uma pessoa tirar 200 pontos fazendo isso. Ou seja, cortando algumas partes, que é sem a retomada de tese, mas com a finalização e cortando uma das respostas. Se você puder fazer sempre este padrão aqui, que é o de cima, é recomendável, tá? Mas a gente repara que o de cima tem, sei lá, 3 linhas a mais, 4 linhas a mais do que o de baixo. Então, se der espaço, bom que você deixe seu espaço de texto para fazer uma conclusão bonita como esta, detalhada, e respondendo essas 4 perguntas e fazendo o detalhamento. Este é o ponto importante que a gente gostaria de fazer, de passar. Fazendo isso, é impossível o corretor te dar menos do que 200 pontos, se você conseguir detalhar. Não precisa ser uma proposta inovadora, algo genial. Só precisa estar dentro do padrão que eles esperam. Algo que possa ser feito pelo agente exato, né? Você não vai mudar o agente também, que possa ser detalhado e possa fazer contexto com a redação em seu todo. Além disso, que esteja respondendo e solucionando os problemas colocados durante o texto, né? Então não vai solucionar na conclusão que não foi levantado como problema durante o texto. Tranquilo, gente? Então era basicamente isso, só para dar uma facilitada para você.